Gente, vamos para mais um vídeo aqui no canal. Então, gente, uma coisa que eu tava parando para refletir é cuidado para você não ser aquela pessoa inconveniente que fica muito disponível, que fica mandando mensagem o tempo todo. Agora eu entendo porque alguns homens acham chato essas mulheres que são muito carentes e vivem mandando mensagem. Gente, eu tenho uma pessoa na minha vida que vive mandando mensagem o tempo todo. O tempo todo. Parece que não deixa a pessoa respirar. É de manhã cedo, parece que pode ser 5 horas da manhã, a pessoa parece que não dorme. E fica lá mandando mensagem, e fica lá perguntando coisa, e fica lá. Gente, olha, isso faz você ser uma pessoa chata, entendeu? Isso faz você ser um tipo de pessoa que as pessoas geralmente não querem estar por perto. Ou se tá por perto, fica por um momento ali. Mas não quer estar sempre ali por perto de você, entendeu? Então cuidado para você não se tornar esse tipo de pessoa, o tipo de pessoa que tá ali sempre disponível. Uma coisa que eu digo para vocês: ninguém valoriza gente que é disponível demais. Tem pessoas que dizem, ninguém me valoriza, ninguém tá perto e tal, porque talvez você seja uma pessoa chata. Você talvez seja uma pessoa inconveniente, talvez você seja o tipo de pessoa que não deixa os outros respirar. Porque, sério, gente, tem gente assim, não deixa o outro respirar. Tá sempre ali por perto, tá sempre ali querendo atenção, tá sempre ali e tal, perguntando, sufocando o outro. Então é claro que as pessoas, muitas das vezes, não vão valorizar você, entendeu? Não vai fazer questão de estar com você em alguns momentos. Então é o que eu vejo muitas vezes acontecendo, né? Tem pessoas que são assim. Tem pessoas que vivem reclamando, mas as pessoas não me valorizam, mas as pessoas isso, aquilo. Para de ficar mandando mensagem o tempo todo, sabe? Pare de ser uma pessoa chata. Quem sabe as pessoas comecem a querer ficar perto de você. Então, gente, eu sei que esse vídeo aqui tá um pouco pesado, só um pouquinho, né, pra variar. Mas, assim, é um assunto que eu precisava falar com vocês. Porque tem mulher mesmo, né, que muitas das vezes, isso acontece mais com mulheres, porque homens, eles não são de falar muito. É uma coisa que eu percebo nos homens, né. Tem homens que não são de falar muito. Mas tem mulheres que vivem, né, vivem basicamente para relacionamento, seja amoroso, seja familiar, amigos e tudo mais, e ela parece que não vive para ela. Ela não tem tempo para si, para fazer um hobby e trabalhar e fazer um curso, alguma coisa. Vai fazer alguma coisa, sabe? Para você ser uma pessoa interessante e você não ser aquela pessoa chata e conveniente que fica mandando mensagem o tempo todo, entendeu? Então tem pessoas que elas parecem que não vivem a vida delas, não tem um prato para lavar, uma roupa para lavar, não, tá entendendo? Porque se tivesse, não ia ser tão inconveniente, não ia ser tão chata, estaria fazendo outra coisa. Tá entendendo? Eu mesmo já fui esse tipo de pessoa no passado, quando eu era adolescente, tá, gente? Eu era muito imatura, eu já fui esse tipo de pessoa que ficava sufocando a outra pessoa, às vezes até num relacionamento amoroso, mandando mensagem e ligando direto e não sei o quê. Por quê? Porque eu não tenho o que fazer. Pronto, respondi, tá respondido aqui. Respondi pra vocês, porque eu não tenho que fazer, gente, eu era adolescente. Adolescente não trabalha, adolescente não faz um curso. Meu compromisso era o quê? Era ir pra escola, entendeu? E olha que eu estudava integral. Mas tipo, eu ia pra escola de manhã, voltava de noite, dormia a hora que eu queria, fazia o que eu queria, não tinha nada pra fazer, era tedioso minha vida, porque eu era adolescente, não tinha nada pra fazer. E eu ficava perturbando meu namoradinho, mandando mensagem, ligando e tudo mais. Inclusive, era uma das mais reclamações que ele tinha comigo, era justamente isso. Ele saía dizendo pra todo mundo. Inclusive, quando a gente terminou, mas ela ligava pra mim demais. Ela me sufocava, mandava mensagem. E na época eu ficava pensando, o quê? Que absurdo. Eu me preocupava com ele, era uma pessoa carinhosa, ele não valorizou. Não, a verdade era chata. Chata, pegajosa, carente, insuportável. Era todos os adjetivos que vocês quiserem usar aí, eu era. Tá entendendo? Eu era. E eu admito, eu tenho esse comportamento. Porque quando eu olho pra trás, eu fico pensando, meu Deus do céu. Teve gente que me suportou. E eu não quero ser esse tipo de pessoa suportável. Imagina que ruim você ser o tipo de pessoa suportável. Alguém tá do seu lado te suportando a sua presença. Sabe? Então a Bíblia vai dizer assim: não sejas frequente na casa do teu próximo, para que ele não se canse, não se enfade de ti. Depende da tradução aí da sua Bíblia. Mas é basicamente isso. Não fique frequentando muito a casa dos outros. Antigamente não tinha rede social, né? Então, para as pessoas se comunicarem, elas tinham que ir na casa umas das outras, entendeu? Se encontrar na rua, mas geralmente na casa uma das outras, né? E aí tinha gente que ia quase todo dia na casa de... E olha que eu já conheci gente assim, que quase todo dia ia na casa do amigo, na casa da amiga. E, gente, isso cansa, entendeu? Então, ao invés de você ser uma visita bem querida, né, a pessoa dizer, eita, olha, fulano veio, fulano tá aqui e tal, e você ser recebido com alegria, você é recebido com pesar. Às vezes quem tá na casa não quer te rejeitar, entendeu? Não quer mandar você embora, mas já recebe você meio assim. Por quê? Porque você tá lá todo dia, entendeu? Então você deixa de ser uma novidade.
Você deixa de tipo, trazer até algo interessante, porque você vai todo dia na casa da pessoa, você não tem assunto pra conversar. Você não tem, porque todos os seus dias são iguais, todos os seus dias você tá batendo ponto na casa da pessoa. Então, sobre o que vocês vão conversar, se você não tem novidades, se você não tá vivendo sua vida, se você não tá fazendo coisa interessante. Então, assim, viva a sua vida, faça coisas interessantes e tudo mais, depois você visita a pessoa. Por quê? Porque você vai ter história pra contar. Eu tava parando pra pensar sobre isso, porque eu vou me encontrar depois com uma amiga em outra cidade, e assim, faz anos, anos que eu não vejo ela. Então, quando eu marcar de sentar com ela pra gente conversar, eu vou ter muita coisa pra conversar com ela, muita coisa pra contar, porque desde o tempo que a gente não se viu, aconteceu muita coisa na minha vida, assim como eu acredito que aconteceu muita coisa na vida dela também. Então, vai ser interessante a conversa, entendeu? Não vai ser uma conversa maçante, pesarosa, não, porque a gente vai tirar a saudade uma da outra e vai ter muito assunto pra conversar. Isso é o que acontece o quê? Quando cada um tá vivendo sua vida, entendeu? Agora imagina se eu não tivesse minha vida, né? Eu nunca tivesse feito nada na minha vida, a não ser perturbar os outros. E ela também é a mesma coisa. A gente sentaria pra conversar, a gente falaria sobre o quê? O quanto a gente perturba a vida dos outros, o quanto a gente é carente e vive mandando mensagem e circundando a nossa vida ao redor dos outros? Não, né? Então, assim, quer dizer, na verdade a gente provavelmente faria isso, né? E a gente não teria coisa interessante pra falar. Então, e depois eu parei pra pensar, por que a gente vai ter assunto interessante pra contar? Porque a gente não se vê sempre, então tem a questão da disponibilidade e frequência. Tem a questão de que cada um tá focado na sua vida, né? Então isso é muito importante, você ser focado na sua vida, nos seus objetivos, nas coisas que você tem pra fazer, e independente de como esteja a sua vida, você pode torná-la mais interessante, basta você querer. Basta você usar sua mente e sua criatividade pra você correr atrás de fazer alguma coisa e se tornar uma pessoa interessante. Então eu vejo que tem muita gente que usa desculpa pra tudo. Ai, não, mas é por isso, mas é por aquilo que eu não faço isso, que eu faço aquilo. Não, isso é desculpa. Desculpa, desculpa, desculpa. Tá, gente? Depois que eu me tornei mãe, eu percebi que existem muitas coisas na nossa vida que a gente coloca como desculpa. Por exemplo, hoje sim, às vezes, por exemplo, eu não consigo cuidar da casa por causa do meu filho. Mas antigamente eu ficava inventando desculpa, antes que eu não tinha filho. Porque agora que eu tenho filho, agora eu sei o que é você não ter tempo pra fazer as coisas. Mas antes que eu não tinha filho, eu tinha tempo, gente. Eu tinha tempo pra fazer um monte de coisa, entendeu? E aí, às vezes, eu fico achando ruim comigo mesmo, né? Reclamando comigo mesmo, que eu fico pensando, você devia ter aproveitado aquele tempo pra fazer muitas outras coisas, sabe? E agora, realmente, o tempo tá escasso. Mas, tipo, eu sei que não vai ser pra sempre, é uma fase, né, gente? Então, eu não vou passar, tipo, vamos dizer, meu filho é bebê agora. Eu vou passar o resto da minha vida dizendo, mas eu não faço tal coisa, porque lá em 2000 e tanto, meu filho era bebê, não sei o que. Não, porque uma fase vai passar. Mas, assim, tem gente que usa desculpa, sabe? E depois que eu me tornei mãe, mesmo que eu tenha um tempo curto pra algumas coisas, eu tô priorizando. Por quê? Porque tudo é o que você prioriza. E se tem uma das coisas que você precisa priorizar, gente, é você, entendeu? É a sua vida, entendeu? Vai fazer um hobby. Vai aprender alguma coisa, aprender um idioma novo. Gente, teve uma época da minha vida que eu me aventurei a aprender francês, a aprender japonês, entendeu? Só desistir do coreano e japonês, porque é diferente lá as formas, os alfabetos dele, né? Mas, se não, assim, se eu tivesse tido um pouquinho mais de paciência, eu tinha aprendido, gente. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que eu tenho curiosidade e gosto de aprender as coisas, sabe? Mas é uma coisa que eu acho, sabe? Que se cada um ocupasse o seu tempo fazendo algo pra si, fazendo algo relevante, sabe? Fazendo um curso, buscando uma melhora de alguma coisa, muita coisa seria diferente, entendeu? E os seus relacionamentos agradecem, tá? Então, cuidado pra você não ser esse tipo de pessoa disponível demais, esse tipo de pessoa que sufoca o outro. Porque às vezes você pode não estar percebendo, você está sufocando a outra pessoa. E é complicado porque gente assim, ela geralmente não escuta. Ela geralmente não entende. Ela sempre vai achar que o problema é o outro. Ela sempre vai achar que é o problema de quem tá falando. Não, a pessoa que tá falando aqui não me entende. Não, mas isso que eu ia falar que a pessoa é super necessária. Não, não era super necessário, sabe? Uma coisa banal que acontece aí no seu dia não é super necessário pra você tá mandando mensagem pra todo mundo falando os quatro ventos, entendeu? Uma novidade sim, uma novidade sim. Tem gente que, tipo assim, botou o pé pra fora da calçada, já manda mensagem pro outro. Olha, hoje eu botei o pé pra fora da calçada. Tá, mas quem quer saber? Quem quer saber? Isso é uma coisa cotidiana da sua vida comum. Não, me conte coisas interessantes. Me fale sobre você, me fale sobre um projeto novo que você está fazendo. Me fala sobre um hobby novo que você começou. Me fala sobre alguma coisa, sabe? Alguma coisa de fato interessante, alguma coisa que vale a pena se compartilhar. Mas não, tem gente que quer falar a respeito de qualquer coisa, fala sobre coisas irrelevantes, ou sobre pior, sobre notícias negativas. Gente, não, pelo amor de Deus, não seja esse tipo de pessoa que quando vai falar pro outro, só abre a boca pra falar o que não presta. Só vai falar porque você se torna uma pessoa pesada, entendeu? Se torna uma pessoa pesada. As pessoas contam os segundos pra ficar longe de você.
Se você é o tipo de pessoa que quando vai conversar com alguém, fica falando de coisa ruim, de acidente, de doença, de catástrofe, disso, daquilo, não sei o quê. Tem gente que só fala disso, entendeu? Abre a boca pra falar, só fala disso. Então, é a prova de que essa pessoa provavelmente não tem nada interessante acontecendo na própria vida, entendeu? E eu sou adepta àquele discurso. Se você não tem algo bom pra falar, que você se cale, entendeu? Você não tem algo interessante assim pra compartilhar com alguém, então por que você vai falar? Entendeu? Não fale, não fale. Entendeu? Deixa o assunto pra lá, tá? Nem todo mundo quer saber de desgraça, nem todo mundo quer saber de problema. Não, sabe? E aí tem pessoas que eu até evito, entendeu? E eu não tenho receio nenhum de confessar aqui pra vocês. Eu evito, sim, pessoas que têm esse determinado tipo de comportamento. Porque, gente, às vezes a nossa vida já tá pesada. Naturalmente, com coisas do dia a dia, com alguns estresses, algumas coisas. E se eu tenho a opção de não me envolver com alguns estresses, com alguns problemas, é o que eu vou fazer, entendeu? Eu não vou me envolver. E aí tem pessoas que ainda acham ruim quando você não entra no barco junto com elas de lamúria, de problemas, de tipo, se intrometer no problema dos outros, de falar sobre isso e daquilo. A gente ainda acha ruim, né? Acha que você é obrigada a conversar sobre problemas, sobre lamúrias, que você é obrigada a estar ouvindo ali o tempo todo sobre as mesmas coisas, entendeu? E teve um vídeo que eu fiz aqui pro canal que eu falei que depois que você começa a estudar a respeito de padrões, né, muitas pessoas têm comportamentos previsíveis, né? E eu já mapeei, já consegui mapear alguns comportamentos previsíveis de algumas pessoas próximas a mim, sabe? Eu já comecei a perceber alguns padrões de algumas pessoas próximas e eu já sei mais ou menos como algumas pessoas vão se comportar. Então, por um lado, isso é bom, né, de você estudar psicologia, entender sobre padrões e tudo mais, porque se você quiser, né, evitar se envolver em alguma discussão, em algum problema, você consegue, tá? Agora, se assim, você estiver atenta, porque às vezes eu esqueço que determinada pessoa tem determinado padrão, e aí eu tenho um comportamento que às vezes desencadeia um problema. Mas agora eu já sei, né, pessoas que usam da chantagem, pessoas que usam da manipulação, que usam do drama para conseguir alguma coisa, para enfatizar alguma coisa. Então já fico ligada, tá entendendo? E além de ficar ligada, né, a respeito dessa situação, né, para não ter nenhuma discussão com essa pessoa, né, porque você tem que ter sabedoria, né, existem pessoas que você tem que ter, assim, sabedoria, um jogo de cintura para você lidar, senão você só vai perder sua paz, entendeu? Então, uma das coisas que eu tenho feito é evitar pessoas que possam tirar a minha paz. Gente, olha, depois que eu comecei a ter o meu cantinho, né, com meu filho, com meu marido, e comecei a estar em paz, finalmente poder estar em paz, porque aqui na minha casa eu tenho a rotina que eu quero, né, assim, eu posso escolher, tipo, os pratos tá ali pra lavar, mas eu posso escolher o horário que eu vou lavar, não tem ninguém me obrigando a lavar agora, não tem ninguém me obrigando a fazer as coisas agora nesse exato momento, né, o importante é que eu faço, não importa a hora, mas antigamente, né, tinha que ser na hora, faz isso, faz aquilo. Agora que eu vivo as coisas do meu jeito, no meu ritmo, eu não aceito mais estar vivendo na loucura de ninguém, na perturbação de ninguém, entendeu? Graças a Deus eu tô no meu cantinho, e agora todos os dias eu acordo em paz, eu acordo, tipo, devagar, tranquila, entendeu? Gente, é maravilhoso você ter o seu cantinho. Se você é de maior e você não tem o seu cantinho, aqui vai uma dica. Tenha o seu cantinho, sabe? Trabalhe, estude, entendeu? Vai viver sua vida. Por quê? Porque é maravilhoso, gente. Eu acordar e eu saber que eu não preciso sair correndo, sabe? Eu não preciso viver no caos do outro, só correndo, ai, faz isso, faz aquilo, não sei o que, não sei o que. Uma pessoa no meu pé o tempo todo. Não tem isso, entendeu? Eu simplesmente tô vivendo minha vida na paz, entendeu? Posso fazer as coisas no meu jeito, no meu ritmo. E aí, depois que você acostuma assim, você não quer mais viver. Tipo assim, atraindo problema pra si. Então você começa realmente a se afastar de pessoas caóticas. Você começa a não querer estar perto de pessoas problemáticas. Porque uma vez que você experimenta a paz, que você tem a sua vida, você não quer mais problema pra você, entendeu? Então, uma das coisas que eu mais ouvi de algumas pessoas ali, tipo assim, depois que você, tipo, foi viver sua vida e tal, né? Você, tipo, nunca mais apareceu, você nunca mais fez questão de nada. Por quê? Porque às vezes é confortável, sabe? É confortável eu estar vivendo a minha vida em paz, em tranquilidade. E eu gosto, sim, né, de estar perto de outras pessoas, mas desde que sejam pessoas agradáveis, desde que sejam pessoas gentis, desde que sejam pessoas leves, né? Então, por exemplo, eu estou participando de uma célula e são pessoas assim, gentis, são pessoas solistas, são pessoas realmente cristãs, né? Que me faz bem de estar por perto. Então, eu já fui várias vezes pra célula e sempre vou querer ir. Por quê? Porque é um canto que eu me sinta bem,
entendeu? Então, são pessoas que estão vivendo suas vidas, né? Tem pessoas que trabalham, que estudam, que têm filhos para criar, né? São donas de casa, mas tem seu filho, tem suas coisas para fazer, tem seu devocional para fazer e tal. É interessante estar com essas pessoas e conversar. Por quê? Porque elas têm conhecimentos bíblicos para a gente debater, né? Às vezes ler livros, então você tem assunto para conversar com essa pessoa, assuntos interessantes, entendeu? Então, assim, o que me prende de conversar coisas que sejam interessantes. Você pode até contar sobre o seu dia a dia, uma coisa banal que aconteceu no seu dia a dia, uma coisa qualquer, mas desde que isso seja relevante de alguma forma, isso seja engraçado, isso seja algo bom, isso seja algo, tá entendendo? Agora, não que você, tipo assim, mas eu tô conversando com uma pessoa, nunca posso falar uma coisa, sei lá, ruim que aconteceu comigo. Não, você pode falar na conversa. Agora, falar só sobre isso, monopolizar a conversa pra falar só sobre aquilo, isso é cansativo, entendeu? Porque, gente, o problema nas relações, eu vou falar pra vocês, é a questão do exagero. Tem pessoas que são exageradas demais. Ou são disponíveis demais, ou são carentes demais, ou são pegajosas demais, ou falam de problema demais. Entendeu? Tudo que é demais, tudo que é excesso, dá problema. E o contrário também, entendeu? Uma pessoa que é distante demais, uma pessoa que é fria demais, uma pessoa assim também vai fazer mal. Então, o problema dos relacionamentos é você não conseguir encontrar o equilíbrio, entendeu? Então, busque ser uma pessoa equilibrada, busque encontrar o equilíbrio nas suas relações. Porque tudo que é desequilibrado vai trazer problema, entendeu? Então a gente tem que observar que tipo de pessoa eu sou. Será que eu sou a pessoa disponível demais, carente demais, pegajosa demais, que não deixa o outro respirar? Ou eu sou aquela pessoa fria, distante, que não quer saber, que não tá nem aí pro mundo, tá nem aí pras pessoas? Então assim, você tem que olhar pra você e você observar que tipo de padrão você tem, entendeu? Porque tem muita gente que acredita que na cabeça dela ela não é uma pessoa inconveniente, sendo que ela é. Talvez ela nunca percebeu isso, porque às vezes ela nunca teve uma pessoa, né, pra chegar pra ela e falar uma verdade. Então, assim, uma coisa que eu digo a vocês, agradeçam, tá? As pessoas que falam a verdade pra vocês. Porque tem pessoas, muita gente aí, sendo inconveniente, não sabe, porque nunca teve uma pessoa também pra falar pra essa pessoa, olha, fulano, muda tal comportamento. Esse teu comportamento tá inconveniente. Então, o que eu vejo é que quando alguém tem esse tipo de pessoa, acha ruim, né? Acha ruim. Não, mas é porque você não sei o que, e já começa a reclamar. Não, agradeço. Nem todo mundo tem essa coragem de ser sincero. Aconteceu comigo algum tempo atrás, né? Uma pessoa chegar pra mim e dizer alguns comportamentos meus que, enfim, tava afastando algumas pessoas. E no começo eu criei sim uma certa resistência, não vou mentir pra vocês. Mas depois eu parei pra pensar, não acredito, eu tava tendo esse comportamento o tempo todo e não sabia, e aí corri atrás de mudar, entendeu? E eu vi as coisas melhorando, entendeu? Eu vi realmente que a pessoa tinha razão naquele momento. Então, depois eu fiquei muito grata por a pessoa ter tido a coragem de me falar coisas que às vezes outras pessoas observaram e nunca tiveram a coragem de falar. E aí, eu lembro que eu até pensei assim, não acredito, o fulano estava do meu lado o tempo todo, viu isso e nunca me disse nada. Pois é. Nem todo mundo, mesmo que observe algumas coisas na gente, vai ter coragem de contar as coisas pra gente. Então, a gente tem que ser grato às pessoas que contam, né? E, de fato, analisar as nossas vidas. Isso se a gente quiser mudar, né? Isso se a gente, de fato, estiver comprometido com o nosso desenvolvimento pessoal. Então, uma dica que eu dou aqui, tanto para homens como para mulheres, tá? Mas principalmente para mulheres. Vão viver a vida de vocês. Não façam a vida de vocês girar em torno de relacionamentos, tá? Seja com filho, seja com marido, seja com o que for. Não faça, entendeu? Vá viver a sua vida, vá cuidar de você. Entendeu? Vá se priorizar e vá se dar valor, vá se amar. Para depois você não ficar reclamando que as pessoas não estão te valorizando, que as pessoas não amam você, que as pessoas não fazem questão de você. Ninguém faz questão de quem está disponível demais. Ninguém faz questão de quem se anula para agradar. Uma outra coisa que eu depois no outro vídeo vou falar um pouco mais sobre isso, tá? Que eu acho que a carência também tá relacionada a isso, entendeu? A uma pessoa ser boazinha demais. Pessoas boazinhas demais, elas não são levadas a sério também. Então, se você às vezes quer ser levado a sério num relacionamento que você tá, pare com seu vício de agradar. Pare com seu vício de ficar pisando em ovos com as pessoas. Às vezes você nem precisa pisar em ovos, mas você quer para que aquela pessoa te veja de uma outra forma, para que aquela pessoa sempre veja você com olhos bons. É uma coisa que a gente não controla, é o que os outros pensam a nosso respeito, tá? Isso é uma coisa que eu tinha falado com uma pessoa, que essa pessoa disse assim, não faz tal coisa, senão as pessoas vão falar e tal, vão fazer isso, vão fazer aquilo, vão fazer tal comentário. E aí eu disse o quê? Eu não tenho controle, porque é verdade, entendeu? A gente não tem o controle sobre o que as pessoas acham da gente. Vai ter gente que vai gostar da gente, vai ter gente que não. Mas isso que eu tô falando aqui a vocês, gente, é unânime. Ninguém gosta de pessoas
carentes disponíveis demais. Se você não é uma pessoa carente, faça o teste. Comece a ser pegajosa, carente. E depois me conte. Me conte o resultado. Faça essa experiência se você não é. E depois me conte. Você vai ver. As pessoas vão se afastar. As pessoas vão evitar conversar com você. As pessoas vão começar a te tratar mal. Entendeu? Porque você vai ser uma pessoa insuportável. Tá entendendo? Então, faça só esse teste, entendeu? Graças a Deus eu já fui assim, mas graças a Deus hoje em dia eu não sou mais, tá? Porque se eu continuasse do mesmo jeito, eu teria sempre os mesmos resultados. Talvez isso é algo que alguém já te falou. Algo que você já percebeu, mas você tá criando resistência de mudar, entendeu? E uma coisa que eu digo pra vocês, se vocês têm esse comportamento, tá criando resistências de mudar, depois não reclame, tá? Depois não reclame quando você, inclusive, perder relacionamentos. Porque é tão chato estar vivendo com uma pessoa assim, que muitas das vezes você até perde um relacionamento por isso, entende? Porque isso, assim, no começo, às vezes quando uma pessoa tá muito apaixonada por você, ali, tipo num namoro, por exemplo, a pessoa até suporta. Mas chega um momento que fica insuportável, porque a pessoa ela tem uma vida pra viver também, né? Fora desse relacionamento que vocês têm, ela tem uma vida. Por exemplo, o meu marido, ele trabalha o dia todo. E ele trabalha com coisas que, tipo, eu não posso estar mandando mensagem direto pra ele. Ai, amorzinho, ai, não sei o que, como foi seu dia, lá, lá, lá. Não, no máximo eu mando uma mensagem pra ele no trabalho dizendo, tá tudo bem aí? Tá tudo bem? Tá tudo bem, tá, pronto. Depois ele vai trabalhar e eu paro e mando mensagem. Vou fazer as coisas na casa. Então, cuidar do meu filho, cuidar da casa, fazer as minhas metas do dia, que eu tenho metas de autocuidado, né, que é uma forma de amor próprio, é você fazer coisa pra você, você focar em você. Então eu vou focar em mim, vou fazer coisa pra mim, tá entendendo? E aí quando ele puder, ele responde, né, perguntando, e aí, tá tudo bem por aí? Ou conta alguma coisa que aconteceu no trabalho dele, alguma coisa assim, mas ele nem pode ficar mexendo direto no celular, entendeu? Porque no trabalho não pode. Então é isso, agora imagina, né, se eu fosse o tipo de pessoa carente. Ixi, isso é insuportável, porque ele não pode mandar muita mensagem pra mim quando ele tá no trabalho, e eu ia ficar bombardeando mensagem pra ele no trabalho. Imagina se eu fosse aquele tipo de pessoa carente que ficaria o tempo todo mandando mensagem, e aí, tá fazendo o quê? E aí, como é que tá no trabalho? E aí, não sei o que. Ia ser insuportável, gente. Por quê? Porque ele já tem demanda na vida dele, no dia a dia dele, entendeu? E é isso que vocês precisam entender. As pessoas, elas têm demandas, elas têm coisa pra fazer. Se você não tem uma coisa pra fazer, procure, pelo amor de Deus, uma coisa pra você fazer. Mas entenda isso, tem gente que mandou uma mensagem que quer ser respondida na hora, como se o outro vivesse com o celular na mão. Às vezes o outro tá ali com o Wi-Fi ligado, mas tá lavando um prato, fazendo, sei lá, uma comida, lavando uma roupa, fazendo alguma coisa. E aí tem gente que diz, ai, fulano, manda mensagem, fulano não respondeu, não sei o quê. Gente, para de ser carente. Pelo amor de Deus, talvez a pessoa não respondeu porque ela tem vida. A pessoa não respondeu porque ela tem o que fazer. Vai arrumar você o que fazer também. Tá entendendo? É uma coisa que eu não consigo entender. É gente adulta que se comporta que nem criança. Isso é, pelo amor de Deus, né? Amadureça, cresça. Entenda que as pessoas têm vida, as pessoas têm rotina. E ninguém é obrigado a fazer as coisas no seu tempo, do seu jeito. Porque eu vejo que tem adulto que é assim, entendeu? Ele quer que as coisas sejam feitas do jeito dele, no tempo dele, da forma dele. Sendo que a vida não funciona assim, entendeu? Todo mundo tem suas demandas, todo mundo tem suas obrigações. E aí tem gente que parece que faz birra igual criança. Ah, eu fiz tal coisa e fulano não se importou. Ah, eu fiz tal coisa e fulano não respondeu. Porque a pessoa tem que viver, entendeu? E a pessoa não tem só uma área da vida, não. Ela provavelmente tem outras áreas da vida pra cuidar, entendeu? Quem monopoliza, né, uma área da vida vai ser sempre uma pessoa infeliz, entendeu? Por quê? Porque não aprendeu a ter prazer em outras áreas. Então você precisa ser o tipo de pessoa que tem prazer em outras áreas da vida. Para que você não seja o tipo de pessoa que seja sempre mendigando a atenção dos outros.